Olá! O objetivo desse vídeo é facilitar o contato da turma com o primeiro texto, a primeira referência teórica que a gente propôs na disciplina de Seminários da Prática Docente 3. Como esse texto introduz um tema, o PCK, que não é tão debatido ainda nos cursos de licenciatura, eu achei por bem montar esse vídeo para tentar destacar alguns pedaços do texto, chamar a atenção para alguns detalhes e eventualmente propor uma complementação do que está aqui. No meu entendimento, faz mais sentido assistir esse vídeo depois que você já tiver feito uma primeira leitura. Mas vamos lá. Então, o texto foi escrito pela professora Carmen Fernandes, que trabalha no Instituto de Química da USP. A professora Carmen tem um grupo de pesquisa que nos últimos 10 anos vem produzindo material a respeito de PCK, acompanhando o desenvolvimento de professores, informação inicial, informação continuada. O grupo de pesquisa dela tem muito material para quem quiser se aprofundar a respeito. E esse aqui é um texto de revisão que a professora Carmen produziu no ano de 2011. Já no resumo, ela apresenta o PCK, o tal conhecimento pedagógico de conteúdo, como o conhecimento profissional que é específico de professores. E vai defender que o estudo de PCK e a sua explicitação durante a formação inicial de professores pode auxiliar licenciandos no processo de se tornarem melhores professores. É justamente por conta dessa defesa que a gente propõe trazer esse texto para o curso de vocês, e esse tema de debate. Vamos lá. A expressão PCK foi proposta por um autor chamado Lee Schumann no início da década de 80. E ela é muito coerente, ela é muito alinhada com aquela ideia que a gente tem até como senso comum, que diz que saber alguma coisa é diferente de saber ensinar essa coisa. A pessoa pode ser um excelente engenheiro e não necessariamente ser um bom professor de engenharia. A pessoa pode ser um ótimo técnico em eletrônica e não necessariamente ser um bom professor de eletrônica. O autor, Schumann, quando apresenta o PCK, ele traz uma série de definições. Ele é um autor que está vivo hoje e que continua dando entrevistas, escrevendo sobre o tema, então ele atualiza as suas definições. Vamos olhar para algumas delas, olha. Mas essencialmente o PCK vai ser isso que dá a diferença entre a pessoa que sabe um determinado conteúdo e a pessoa que sabe ensinar esse conteúdo. Vamos lá, no texto da Carmen, já aqui na primeira página, olha, o Schumann, lá em 1987, afirmava que a capacidade de um professor para transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas e adaptadas às variações dos estudantes, levando em consideração as experiências e bagagens dos mesmos, isso é o PCK. Então repara que o PCK tem a ver com conhecer o conteúdo que se quer ensinar, de química, geografia, biologia, eletrônica, enfermagem, turismo, o que seja, conhecer o conteúdo, mas também conhecer o aluno a quem aquele conteúdo vai ser ensinado. Tá bom. O que faria parte do PCK? De acordo com Schumann, lá na década de 80, ele inclui, para os tópicos mais regularmente ensinados numa determinada área do conhecimento, numa disciplina qualquer, o PCK inclui as formas mais úteis de representação dessas ideias, as analogias mais poderosas, as ilustrações, os exemplos e demonstrações. Em poucas palavras, os modos de representar e formular o tópico que o faz compreensível aos demais. O Schumann, numa entrevista mais recente, de 2010, ele afirmou o seguinte: o PCK é o que distingue um professor excelente ou um profissional de determinada área de alguém que apenas sabe a própria disciplina. Repara como é forte isso. Isso caracteriza um conhecimento que é específico do professor, que o torna diferente daqueles que simplesmente sabem a matéria. Ele sabe ensinar a matéria. Então, é o que distingue um excelente biólogo de um professor de biologia, de um ótimo professor de biologia. Uma vez que, mais do que simplesmente conhecer sua disciplina, ele também entende como transformar seu conhecimento em experiências
que irão dar suporte ao aprendizado dos alunos. Então é mais do que saber o conteúdo, é um saber do conteúdo para o ensino. Vou avançar com poucos trechos que eu quis destacar aqui do texto, que podem incentivar uma segunda leitura. O Schumann teve uma aluna de doutorado chamada Grossmann, que desenvolveu bastante o modelo do PCK e, em particular, os trabalhos da Grossmann têm orientado uma série de pesquisas feitas no Brasil hoje, que usam o PCK como referencial. Então, vamos lá. Aqui nesse texto dá destaque para isso. Para Grossmann, são 4 os componentes que interagem e que formam o que ela chama de conhecimento base para o ensino. O conhecimento base para o ensino envolve, portanto, 4 saberes, que são, primeiro, o conhecimento pedagógico. Segundo, o conhecimento do conteúdo. Terceiro, o conhecimento pedagógico do conteúdo, esse é o PCK. E quarto, o conhecimento do contexto. Esses 4 itens estão sumarizados na figura 2, e na minha opinião esse é um problema desse artigo, as figuras estão longe dos trechos que remetem a elas. Vamos lá, figura 2 está aqui. Esse é o modelo proposto pela Grossmann, e o que eu queria destacar aqui é isso, olha, são 4 conjuntos de saberes necessários ao professor. 3 deles são relativamente independentes uns dos outros. Um é o conhecimento do conteúdo específico, da matéria, né? Então o conteúdo de enfermagem, o conteúdo de física, o conteúdo de língua portuguesa. Uma pessoa pode ter um domínio substancial, um domínio invejável da matéria, sem necessariamente ter noções de um conhecimento pedagógico. Ela pode saber a matéria como um bom pesquisador ou como um bom profissional especializado naquela área, e não necessariamente como um professor deve conhecer aquela matéria. Tá. Então, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico geral, que envolve conhecimento sobre gestão da sala de aula, currículo e instrução, alunos e aprendizagem, teorias de aprendizagem. Outro núcleo de conhecimentos é o do contexto, que se refere a quem é aquela escola, quem é aquele aluno que vai interagir com você por meio da sua aula. Em qual comunidade ele está inserido, em qual ambiente, em qual contexto ele está inserido. O conhecimento que interliga esses 3 é o pedagógico do conteúdo. Então ele tem a ver com uma transformação, com uma apropriação desses 3 saberes que são independentes. Então o conhecimento pedagógico do conteúdo é o que é próprio do professor. Repara que uma boa parte da potência desse referencial do PCK se refere justamente à valorização de que o professor tem um saber que lhe é próprio, que ele vai desenvolver desde a formação inicial, mas também ao longo de toda a carreira. Mas é um saber que é característico da docência, que quem não exerce ou não se preparou para exercer a docência, dificilmente vai possuir. Tá, então essa figura aqui é o que ilustra o modelo proposto pela Grossmann. Avançando aqui, vocês vão ver uma série de outras ilustrações, algumas delas parecem um tanto mais complicadas. De fato, podem ser, a gente não precisa se aprofundar tanto, o modelo que a gente acabou de apresentar da Grossmann é o mais interessante para a gente. Mas a ideia aqui é a seguinte, diferentes autores propuseram modelos com formas variadas para representar o que estaria contido no PCK, ou no conhecimento de base dos professores. Daí o que a Carmen Fernandes vai desenvolver aqui no texto como modelo hexagonal, modelo pentagonal e outros. Tem divergências entre esses autores. Por exemplo, uma divergência que eu acho que vale a pena chamar a atenção, é a da posição a respeito do conhecimento do conteúdo. Para o original do Schumann e para os alunos que seguiram de dentro do laboratório dele, a Grossmann, por exemplo, o conhecimento do conteúdo está separado do conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, o conhecimento do conteúdo não é parte do PCK. Existem autores que divergem a respeito disso. Também quero destacar que tem basicamente 2 modelos de interpretação do PCK que dividem opiniões de especialistas. Um é o que a autora apresenta como modelo integrativo e o outro é o modelo transformativo. Aqui, para entender isso, eu quero propor uma analogia um pouquinho diferente da que vai aparecer nesse mesmo parágrafo do texto da Carmen. Vamos pensar numa salada e num pão.
Imagina uma salada bonita como essa aqui do pratinho, que é feita com alface, tomate, pepino e talvez uma cebola ali no cantinho. Então, repara que ainda que todos esses ingredientes estejam picados e misturados, eles poderiam facilmente ser separados uns dos outros. Né? A gente não perde de vista o que é tomate, o que é pepino e o que é alface no meio dessa salada. Então eles podem ser facilmente separados uns dos outros. É como num conceito químico, eles estão compondo uma mistura. De maneira oposta, pensa na constituição de um pão. Imagina que você fosse capaz, a partir de um pão feito, como esse que está ilustrado na imagem, que você fosse capaz de retirar dele não a casca e o miolo, mas sim a farinha, a água, o óleo, o sal, o fermento. Se fosse capaz de tirar cada um desses ingredientes. Isso é uma prática que a gente sabe que não é possível, né? Eles estão dentro de uma combinação que produz um material novo. Transporta essa analogia para o conceito de PCK que a gente está tentando construir. A Grossman apresenta que o PCK é um núcleo de conhecimentos do professor que interage com o conhecimento do conteúdo, com o conhecimento pedagógico geral e com o conhecimento do contexto. Agora, será que basta ter esses três conhecimentos que automaticamente eu passo a ter também o PCK? Ele é uma simples junção. Aqui essa imagem que está representando o modelo integrativo de leitura do PCK é o que se aproximaria à nossa salada na analogia. Então eu junto tomate, alface, cebola, ou tomate, alface, pepino, e automaticamente eu tenho ali aquela coisa intermediária que vem da mistura deles. Essa é uma leitura possível para o PCK. Outra proposta é a do modelo transformativo, e o modelo transformativo ele permitiria essa analogia com a produção do pão. Farinha, água, fermento, óleo, eles se combinam e produzem uma coisa nova. Eles não podem ser separados depois de prontos. Então, na analogia, a construção do PCK envolveria um processo de transformação dos outros conhecimentos com os quais ele interage. Então esses são os dois modelos destacados aqui. Tem mais um item que eu queria destacar que está no final do texto. A Carmen desenvolve, com vários dos seus alunos de doutorado, de mestrado, estratégias para verificar o PCK de professores em diferentes momentos da carreira. Professores iniciantes, professores mais experientes. E aí, o que eu quero apresentar para vocês é esse nome que aparece aqui como CORE. Né? O CORE é uma ferramenta que propõe questões de investigação sobre como o professor leciona os conteúdos, refletindo sobre estratégias, metodologias e aspectos socioeconômico-culturais. O CORE vai ser a nossa atividade na primeira aula presencial. Eram esses os pontos que eu queria destacar do artigo. Espero que tenha facilitado o contato com esse texto e estimulo fortemente uma segunda leitura ou um aprofundamento. Vocês podem buscar outros referenciais como os que estão indicados na guia de Para Saber Mais dessa semana. Um abraço a todos, até a próxima.